Oi, tá começando mais um desafio dos inscritos. Hoje a gente vai atender o desafio do inscrito Douglas Silva, que me sugeriu o fantástico fotógrafo Gil Guzmão. Essa foi a imagem do Gil que a gente extraiu do Instagram dele. Essa foi a imagem em RAW que ele gentilmente nos enviou. Olha quanto trabalho a gente vai ter. Aí eu cortei a imagem para me aproximar, né, da imagem do Instagram, ó. Essa é a imagem do Instagram dele. Esse é o crop que eu fiz. E depois de todo o tratamento do canal Tratando Foto, a imagem ficou assim. Vamos lá? Show! Agradeço mais uma vez aí ao Gil Guzmão por ter enviado gentilmente a imagem em RAW. Ele é um fotógrafo bem polivalente, faz ensaios infantis, gestantes, ensaios de família, atualmente atua em Florianópolis e nesse momento está aparecendo aí algumas imagens do Instagram dele. Você também confere um pouco do que rola no site dele. Ele é um cara que faz muitos serviços fotográficos, ele comercializa presets também. Ele também tem videoaulas de edição que você pode adquirir no site dele e também faz workshops online. E também é legal mencionar, ele tem um projeto autoral muito legal chamado Meu Cabelo Crespo, Minha Raiz. Você vê que imagens belíssimas ele produz. E vocês vão ver no episódio de hoje que ele merece os milhares de inscritos que tem, porque ele se dedica muito às suas imagens. Sempre é bom a gente falar que tem 1000 maneiras de a gente produzir um efeito, né? Então pode ser que o que eu vou fazer aqui não seja exatamente o que ele fez, mas a gente vai se aproximar bastante do estilo fotográfico do Gil Guzmão, mostrando para vocês muitas técnicas, inclusive uma técnica de você criar, produzir o fundo da sua foto praticamente do zero. Vocês estão vendo aí, ó, a foto da esquerda é a foto do Instagram e a da direita é o RAW. A gente nota que ele não utilizou muita coisa do fundo, né? Ele desfocou completamente e eu vou mostrar algumas técnicas de como a gente pode fazer isso. E se você tem um fotógrafo favorito, quer que eu faça um episódio dedicado a ele, tentando me aproximar ao estilo fotográfico dele, exatamente como eu estou fazendo com o Gil Guzmão, basta enviar para o e-mail canal tratandofoto@gmail.com o Instagram desse fotógrafo, principalmente uma imagem que você gosta muito dele, para eu solicitar essa imagem em RAW. E aí, se ele topar, eu faço um episódio com essa imagem em RAW, tentando se aproximar do antes para o depois. Beleza, vamos começar então. Eu estou aqui com a imagem RAW, vou deixar lado a lado para o critério comparativo. Aqui no Lightroom a gente vai só preparar essa imagem, mas é no Photoshop que a gente vai fazer realmente a mágica acontecer, por razões muito óbvias, né? A gente tem uma substituição completa de cenário aqui, que no Lightroom a gente não consegue fazer. Vou começar aqui com as correções da lente. Ok, ele usou uma 24-70 2.8 em 70mm, e aqui eu clicando aqui em remover desvio cromático e ativando correções de perfil, ó, a gente já elimina uma vinhetinha que a lente proporciona, embora não vai fazer muita diferença pra gente, porque a gente vai fazer um crop aqui, mas é bom, a gente já resolve esse problema. Agora eu vou justamente fazer um crop, né? Eu vou fazer um crop quadrado, tentando chegar perto, né? Não precisa ser exatamente igual, mas chegar perto desse enquadramento aqui. Então, ferramenta sobreposição de corte, eu vou selecionar aqui 1 para 1. Vou começar então mexendo aqui no menu básico, tá bom? Vou aumentar um pouquinho a temperatura, ó, essa foto está mais puxada para o vermelho, e aí a gente vai fazer um aumentozinho aqui sutil na temperatura. No colorir, eu vou diminuir o colorir, eu quero tonalizar um pouco mais os verdes e menos os magentas, ok? Na exposição, vou deixar essa foto um pouquinho mais clara, até para deixar a cara da criança um pouquinho mais exposta. Vou aumentar contraste, a gente tem muita relação de partes claras e escuras nessa imagem, então acho que mais ou menos aqui 40 tá ok. Não vou mexer nos realces, não tem nada muito estourado. Nas sombras eu vou adicionar um pouquinho de sombra, um pouquinho mais de detalhes nas partes mais escuras dessa imagem, até para a carinha da criança aparecer um pouquinho mais. Acho que mais 35 tá legal. E vou dar um pontinho aqui no branco, para a gente completar o espectro do branco absoluto. Na claridade eu vou querer aumentar um pouco mais a claridade, é um contraste das regiões médias, eu quero um pouco mais de drama nessa imagem e acho que a claridade vai me ajudar a fazer isso. Ok, mais 25. Agora eu vou para o menu HSL, onde eu vou tonalizar, né,
partes individuais, cores individuais. Eu vou começar aqui com a matiz do amarelo. Por que a matiz do amarelo? Porque a gente pode notar que essa grama aqui tem duas cores diferentes. Tem um verde e tem um laranja aqui. Então ele meio que dividiu o que aqui está praticamente uma cor só. E no amarelo, se eu puxar a matiz do amarelo para a esquerda, eu vou justamente fazer essa divisão. Olha como eu consigo alaranjar, né, certas partes da grama. Então a gente nota que já estamos com uma segunda cor para fazer. Agora eu vou na saturação do verde, certo? Mexer um pouquinho, não quero esse verde tão saturado, então vou tirar, quero ver um pouquinho mais apagadinho, certo? Então vou tirar aqui 70 dessa saturação e vou deixar o verde um pouquinho mais escuro também. Então tá aqui, vou tirar na luminância, na aba luminância, vou diminuir aqui, antes do menu HSL e depois. Ele começa a deixar o cenário um pouquinho mais neutro, né? Menos claro, menos saturado. Muito bem, eu vou para a aba detalhes agora, porque quando a gente dá um zoom, a gente pode perceber que, principalmente porque essa imagem foi bastante cropada, né? A gente não tem aquela definição que teria se tivesse chegado mais perto. Então vou aumentar os detalhes um pouquinho, coisa de 65, e adicionar um pouquinho de redução de ruído de luminância. Nada demais, só para deixar a carinha dela um pouquinho mais nítido. Vamos continuar tonalizando. Vamos para o meu tonalizador favorito, que é a calibração da câmera. A gente aqui consegue, na última abinha, a gente consegue mexer num overall do vermelho primário, verde primário e azul primário. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a calibração do vermelho primário, certo? Vou dar valores positivos. A gente vai alaranjar um pouquinho as coisas. No verde primário também vou dar valores positivos, certo? A gente vai modificar bastante a folhagem, a cor das folhagens. E a gente já pode ver que a pele da criança já está mais laranjinha, que é como ele trabalha aqui, o Gil Guzmão. E agora eu vou deixar ela mais puxada um pouquinho para o vermelho e tonalizar um pouquinho mais esses verdes. Então, acho que assim tá bom, menos 20. Ok, e para terminar aqui no Lightroom, eu vou criar um filtro. Filtro radial. Eu vou querer chamar mais atenção para essa criança, escurecer um pouco o fundo e desfocar também um pouquinho o fundo. Então vou fazer um filtro aqui. Nossa senhora, alguma coisa está acontecendo. O que é que está acontecendo? Tem muita exposição, tá? Então eu vou diminuir essa exposição, mas basicamente eu quero só centralizar um pouquinho esse filtro. E agora vamos para os ajustes. Eu vou diminuir a exposição. Acho que menos 53 está bom. Se você não está conseguindo esse efeito, muito provavelmente você está com inverter clicado. Se você clica aqui, ó, ele interage dentro do raio. Quando você não está selecionado em inverter, ele vai agir do lado de fora, que é justamente o que eu quero. Eu vou diminuir a claridade, com isso eu vou conseguir dar uma suavizada no que está fora. Olha como lá fora, ó, claridade exagerada, claridade mais desfocada. Eu deixo mais suave, que é basicamente o que se trata essa imagem, né? Ela não tem nada muito, tirando a criança, não tem nada com muito contraste, é tudo muito suave. E assim eu já ajudo a proporcionar isso. E a nitidez também, quero tirar um pouquinho a nitidez do lado de fora. Note que a criança não está sendo afetada. E aí a gente consegue, ó, antes do filtro radial, depois, como a imagem já está mais preparada, né, para turbilhão de efeitos que vem por aí no Photoshop. Agora eu vou exportar as duas imagens para o Photoshop e lá a gente vai terminar esse serviço. Se eu estou no Lightroom, quero exportar para o Photoshop, basta apertar Ctrl E. Muito bem, eu estou com as duas imagens aqui, a do Instagram e a RAW, né, que a gente está tratando, e eu vou colocá-las lado a lado. É só clicar em janela, organizar lado a lado, reduzir um pouco o tamanho. E agora eu vou utilizar uma metodologia que eu faço nas edições mais complicadas, porque esse episódio pode chegar a mais de 1 hora se eu for reproduzir do zero tudo que eu fiz para conseguir esse efeito aqui. Então eu já fiz, tá com todas as camadas aqui, já mostro um pouco do efeito final para vocês, certo? A gente consegue realmente chegar bem parecido. E eu vou mostrar camada por camada o que eu fiz, reproduzindo a técnica, mas não fazendo do zero, apenas por questão de tempo mesmo desse vídeo, tá? Pra gente fazer um vídeo, vou tentar que ele fique com menos de 20 minutos, não sei se vou conseguir. A primeira coisa que eu fiz foi uma camada com remoções, certo? Olha, eu removi algumas besteirinhas, vou clicar em Ctrl e clicar na camada e ele vai circular o que foi removido e dá pra ver o antes e o depois. Então um fiozinho, matos, esse azul aqui e uma espinhazinha foi o que a gente conseguiu remover.
como eu removi? Bastante simples, com uma simples passada nessa ferramenta pincel de recuperação para manchas. Vou ocultar a camada remoções, criar uma camada vazia chamada camada 1, tá? Já estou com o pincel de recuperação para manchas e aí é extremamente simples, você passa e a mancha vai embora, tá certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai dar uma passadinha sutil. Para coisas muito grandes, não passe uma passada só, fracione sua passada. E foi assim que eu fui fazendo para remover esses detalhes aqui da aba remoções. Uma passadinha a gente resolveu o problema, ok? Vou apagar essa camada 1 que eu criei só para fins demonstrativos e vamos seguindo. Essa próxima camada foi bastante importante, a camada brilho dos olhos. Pode notar que os olhos dessa criança, principalmente os brancos, estão ressaltados, né? E esse aqui não. Então, com a camada brilho dos olhos, ó, a gente conseguiu deixar os olhos mais em destaque. E como é que eu fiz? Bastante simples. Brush, pincel branco com a suavidade, passando em cima do que é branco. Então, vou reproduzir mais uma vez aqui para vocês, ó. Ocultei a camada brilho nos olhos, tá? Vou criar uma camada transparente só para mostrar. E vamos lá, pincel B, a cor é branca, tá? Vou botar um fluxo de 5% e ter certeza que a dureza do pincel está em 0%. Vou dar até um zoom mais generoso e ó, é uma passadinha assim. A gente tem o antes e depois, foi isso que ele fez para ressaltar os olhos. Então, mais uma vez, vou apagar essa camada que eu fiz só para fins de demonstração e colocar a camada brilho nos olhos, que é idêntico ao que eu fiz. Próxima coisa que eu fiz foi uma tonalização na pele da criança. A gente nota que essa pele aqui tá mais vermelhinha, né? E aí, ó, mais uma vez, dá um zoom aqui, tá? Clicar em pele, olha como a pele fica mais vermelha. E não tem segredo. Mostro para vocês de uma forma bem rápida, tá? Ó, camada nova, totalmente em branco, pincel OB, vou apertar Alt e clicar em algum vermelho aqui para clonar a cor, certo? Ó, agora já está vermelho, sem muito estresse, ó, passei, pintei de vermelho mesmo, onde eu quero tonalizar, foi aqui no cabelo, foi na sobrancelha, enfim, nos lugares que eu queria fazer essa tonalização, certo? Mudei o modo de mesclagem para matiz e aí mudei a opacidade para 80%. Então foi assim que eu fiz essa tonalização. Vou apagar essa camada e revelar a camada pele que eu fiz com mais calma, né? Coloquei mais pontos, inclusive. Seguindo, a gente tem aí a camada luzes amarelas. Olha o que ele faz. Simplesmente eu dei uma clareada nessas partes aqui, onde eu simplesmente selecionei um pincel amarelo bem claro. Então eu fui aqui na cor da frente, fui no amarelo. Cliquei um amarelo mais ou menos por aqui. Aumentei o pincel, um fluxo bem baixinho e fui fui dando uma clareada para deixar a imagem mais clara. Vou apertar Ctrl Z, foi basicamente isso que eu fiz, ó, antes e depois. Ok, seguindo, eu criei um grupo aqui chamado Cores da Roupa, onde a gente consegue, ó, tonalização da cor da roupa. Muito fácil de fazer. Primeira coisa que eu fiz foi tonalizar essa calça. Para isso, eu criei uma camada de matiz e saturação, certo? Que está aqui. Clicar até 2 vezes para ela aparecer por aqui. Fiz uma seleção só da calça e dos tênis. Fiz a seleção de uma forma mais simples, ferramenta de seleção rápida e despretensiosa. Então fui com algum cuidado, mas basicamente eu consegui fazer essa seleção. Apertando o Alt eu livrei aqui a parte interna. Fiz uma seleção com mais cuidado anteriormente. E cliquei em máscara para a camada de matiz e saturação só afetar a calça, né? Eu apertando Alt aqui, você vê exatamente o que é que está sendo afetado. E aí na camada de matiz e saturação, ó, antes e depois, eu cliquei em colorir, tá certo? Para justamente escolher uma cor para a calça. Coloquei a matiz aqui próximo desse laranja, ó, nota que está laranjinha com laranjinha, e coloquei a saturação em 36. E com isso, a gente teve um salto disso aqui para isso aqui. Muito fácil. Fiz a mesma coisa com o casaco. Fiz uma seleção do casaco com a ferramenta de seleção rápida do mesmo jeito. Abri uma camada de matiz e saturação. Criei uma máscara para ele afetar só o casaco. E aqui, para eu conseguir esse cinza, né, eu cliquei em colorir também.
Tá? Agora é um colorir onde eu coloquei um amarelinho, porque eu identifiquei que tem um amarelozinho aqui nas partes mais claras, então deixei o colorir em amarelo, mas quase sem nada de saturação quase no zero, então botei 7 só para o amarelozinho aparecer, e baixei um pouquinho a luminosidade. Tem antes da camada matriz de saturação e depois. Ok, agora veio um dos ajustes mais importantes, o Dodge and Burn. Consiste em você clarear partes estratégicas da imagem e escurecer partes estratégicas da imagem. O que é que eu fiz? Vou habilitar aqui a camada Dodge and Burn. Olha a grandíssima diferença que a gente tem aqui. Eu criei duas camadas de curvas. A primeira camada de curva, eu peguei a curva, cliquei e coloquei para aqui para cima, dobrando a reta para cá. E nesse caso eu estou clareando toda a imagem. Tá? E a segunda, a camada Burn, eu fiz ao contrário. Cliquei na reta com um pontinho só e arrastei para cá. E agora estou escurecendo toda a imagem. E aí eu pintei as máscaras que vêm atreladas à camada Dodge e Burn de preto, tá? E fui com o pincel, com a cor branca e um fluxo bem baixinho, pintando, no caso aqui da Dodge, ó, eu pintei essas partes aqui. Basicamente eu pintei a bochecha, um pouco os olhos e um pouco as mãos. Então, ó, antes do Dodge e depois do Dodge, essas foram as partes clareadas. Quando eu pinto de branco numa máscara, eu estou revelando justamente essa camada curvas que está puxando tudo muito para cima. Se não fosse a máscara, toda a imagem ia ficar muito clara. Eu apertei Shift aqui para ocultar o efeito da máscara. Apertei Shift novamente. Então a máscara fez com que só partes estratégicas ficassem mais claras. E o Burn a mesma coisa. Eu fui com o pincel, também na cor branca, também com um fluxo baixinho. E ó, essas foram as regiões que eu passei com o pincel na cor branca dentro da máscara da camada de ajuste curvas chamada Burn, para escurecer essas partes aqui. Então vamos ver o que eu escureci tanto. Ó, vocês vão ter uma ideia agora, eu estou dando um bypass, vocês terem uma ideia exatamente o que é que foi escurecido. E aí, esse é o efeito do Dodge and Burn, dá uma nova vida à imagem, se aproximando muito do efeito do Gil Guzmão. E agora, a gente vai para o efeito final, né? A gente vai construir esse fundo praticamente do zero. Então esse foi o resultado final, que está bem parecido, né? Mas eu vou mostrar como é que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz foi fazer uma renderização de todas as camadas numa só. Então tudo que está visível vai virar uma camada só, apertando Ctrl, Shift, Alt e R. Vou chamar isso aqui de exemplo para a gente não se confundir. Agora eu precisei remover a criança dessa imagem aqui, para eu poder justamente criar o meu cenário de fundo. E tem várias formas de fazer isso, só que o Photoshop está cada vez mais fera em fazer isso pra gente. Principalmente numa imagem como essa, que o cabelo não vai ser um dificultador, né? A gente tem uma touca aqui, então não vai ter fiapos difíceis de fazer a seleção. Então eu fui aqui em selecionar, assunto, ele me seleciona exatamente a criança. Eu vou querer remover ela dessa imagem. Então para isso, geralmente a gente dá um pouquinho mais de espaço para a seleção, para o Photoshop pensar sozinho e evitar que a gente fique gastando nosso mouse, nossa caneta com remoção de coisas. Então, ó, eu venho aqui em selecionar, modificar, expansão, e eu vou aumentar, no caso dessa imagem, depende da resolução da sua imagem, depende do tipo da sua imagem, nesse caso vou aumentar em 20 pixels. Você vai colocar uma pixelagem que fique, ó, um pouquinho de espaço para o Photoshop respirar. E aí eu vou remover. Eu vou tentar primeiro da forma mais fácil, que é o Shift F5, né, o comando preencher. Tem que ter a certeza que aqui está escrito sensível ao conteúdo. E aí, se tudo der certo, ele vai fazer uma remoção bacana. Show! Vou apertar Ctrl D, ele fez uma remoção muito legal, muito honesta, vai dar pra gente usar tranquilamente. Essa parte aqui vai ter uma criança na frente, então não tem nenhum problema. Agora, eu vou precisar preencher esse fundo aqui, para quando a gente desfocar, ele se assemelhar a essas cores aqui. Vou para o carimbo. Você aperta Alt para marcar uma região e clica e você vai pintando. Então eu quero basicamente preencher de verde aqui. Ok, a gente já teve alguma variação. Agora eu vou para o pincel para dar uma tonalizada. B para a ferramenta pincel. Clicar aqui nesse verdinho aqui para tonalizar. Vou colocar um fluxo até em 100% mesmo. E vou dando umas pintadinhas. Beleza, eu acho que já é o suficiente. Aí, o que eu fiz? Eu cliquei
com o direito e transformei isso num objeto inteligente. Converter em objeto inteligente. Já tem um vídeo sobre objetos inteligentes, está aparecendo no izinho acima à direita. Basicamente, o objeto inteligente faz com que a gente consiga voltar às edições que a gente fez quantas vezes quiser. E eu vou adicionar um desfoque, justamente. O desfoque que eu utilizei aqui foi um desfoque de campo. Então eu vou aqui em filtro, galeria de desfoques, desfoque de campo. E aí eu vou aumentar aqui, eu acho que eu usei um desfoque muito generoso, mais ou menos uns 100 pixels. Beleza. O que estava faltando é o seguinte, estava faltando a gente colocar a criança de novo no cenário. E aí eu criei uma máscara para essa camada inteligente. Fui para a ferramenta gradiente, na verdade ferramenta degradê. Tive certeza que as cores estão branco para preto. E comecei a fazer um desenho de forma com que, traçar retas, de forma com que a gente consiga esse desfoque parecido. Eu acho que assim a gente já conseguiu. Mas aí a gente só está expondo uma parte da criança. Está faltando o resto da criança. Como é que a gente faz? Vou ocultar essa camada de exemplo, tá bom? Clicar na camada plano de fundo, fazer mais uma vez essa seleção do assunto. Voltar para a camada exemplo. Clico na máscara. E eu vou pintar essa seleção de preto. Tudo que tiver preto não vai participar desse desfoque de campo que eu acabei de fazer. Para eu pintar uma seleção de preto, e se a cor do fundo é preta, basta apertar Ctrl Backspace. Aperto Ctrl D para desfazer a seleção. Ah, mas se eu quiser amenizar esse vermelho, eu posso tranquilamente. Vou clicar 2 vezes na minha camada inteligente. Ele vai abrir uma foto à parte e eu posso com o pincel fazer essa correção. E quando eu apertar Ctrl S para salvar, na imagem ao lado, a qual esse objeto inteligente está atrelado, já vai ter sido feito a correção e ele vai estar bem mais suave. Essa é uma das maravilhas do objeto inteligente. Eu posso apagar agora minha camada de exemplo e revelar que eu fiz inicialmente. E é assim que eu faria para me aproximar ao estilo do tratamento do fantástico Gil Guzmão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos!